Fala galera, quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje a gente vai continuar falando sobre civilizações antigas. Hoje vamos falar sobre os persas. Então gente, quando a gente fala sobre os persas, o que vem logo à mente? Primeira coisa, a batalha de Xerxes, os gregos, né, aquela coisa toda. Para alguns vem a perseguição irrefreável de Alexandre o Grande contra os persas. Para outros vem luxo, tapetes, muita riqueza. Pois é, os persas significam um pouquinho de tudo isso. Então hoje nós vamos falar quem foram os persas, a importância deles, né? O que eles deixaram de legado para a humanidade. Tudo o que aconteceu historicamente é um império muito importante, até depois para os muçulmanos e tudo que vai acontecer depois. Antes da gente falar sobre os persas, vamos entender primeiro aonde se situa a antiga Pérsia. Hoje a Pérsia está situada onde fica o Irã, ok? Do lado do Iraque nós temos o Irã. Lembra do meu vídeo sobre os sumérios, que eu falei da Mesopotâmia, tinha uma importância muito grande? Confere aí, vou deixar o link, confere o vídeo dos sumérios. A civilização dos sumérios se desenvolveu ali na Mesopotâmia. Logo à direita da Mesopotâmia, ao leste da Mesopotâmia, nós temos o espaço do Irã, o espaço da antiga Pérsia. Nós temos um grande planalto com muitas depressões e cercado por uma cadeia de montanhas enormes, muito grandes, tá? Já quase chegando ali na Índia. Confere aqui no mapa, tá vendo no mapa onde é que fica o Irã? Então, esse espaço é um espaço cheio de montanhas, é todo entrecortado e vira uma encruzilhada aquilo ali, que teve um papel muito grande na história da humanidade. Essa encruzilhada, passavam diversos povos ali. Como eu falei também ali no vídeo dos sumérios, as antigas civilizações dependiam muito de rios, né? Então, entre os rios da Mesopotâmia e o rio Indo, ali na Índia, tinha muito essa passagem de gente, uma passagem de civilizações, de povos, entre a Mesopotâmia e o rio Indo, que também foi um rio que desenvolveu uma das civilizações, como eu falei, daquelas civilizações que se desenvolveram independentemente ali na Índia. Então, nesse trajeto, muita gente se digladiou, se misturou, se miscigenaram. E é sobre isso que a gente precisa falar agora. Quem que era o povo que estava naquele espaço de terra, nesse cruzamento de montanhas ali? Vamos falar dos pré-persas, vamos falar do povo do Elam. Muitas civilizações antigas, como por exemplo os gregos, tiveram um prelúdio da civilização de Creta, né? O povo egeu. Os romanos tiveram um prelúdio dos etruscos, que era um povo que vieram antes deles. As civilizações mesopotâmicas tiveram o prelúdio dos sumérios, que vieram antes deles. Como todas essas civilizações, nos persas nós temos a mesma coisa. Antes dos persas vieram os elamitas. Tá? Esses elamitas, quem que eram esses caras? Primeiro de tudo, racialmente eles eram diferentes dos que viriam a ser os persas, os medos, os partos. Seriam diferentes. Por quê? Nós temos registros de agricultura acontecendo no espaço do Irã há cerca de 7.000 anos atrás. É muito tempo. Como é que se sabe que aquela galera lá, aquele povo, era diferente dos que viriam depois? Pela língua. Os elamitas, eles falavam uma língua que era de origem asiânica, tá? Isso há cerca de 7.000 anos atrás. Muito tempo atrás eles já praticavam agricultura ali. O que aconteceu? Mais ou menos no 3º milênio antes de Cristo, a gente tem as invasões dos povos indo-europeus. Tá? Desde a Rússia, chegando para a Europa, esses povos se disseminaram em ondas e foram dominando várias partes ali da Ásia, da Europa, foram se embrenhando ali pela Europa, dominaram várias partes, né? Depois tem uma queda dos romanos, até por culpa dessas migrações de povos indo-europeus, mas isso é uma outra história. O que importa para nós? Desses grupos que vieram de ondas migratórias, vieram 3 povos importantes, que são os partos, os medos e os persas. Tá? Esses povos, eles tinham uma linguagem diferente dos elamitas. Eles falavam uma língua que era de origem indo-europeia.
da sua vertente iraniana, hoje se entende como uma vertente iraniana. Esses três povos viviam ali naquela região do Irã, conquistaram partes ali daquela região e viviam também junto aos elamitas, mas passaram a subsistir juntos ali, em determinadas regiões. Olha a foto aqui, vou colocar uma foto para ajudar a visualizar isso. A civilização do Elam, por várias e várias vezes, foi conquistada, foi feita de vassala, por várias e várias vezes por outras civilizações, como por exemplo de Sargão o Grande, né? Lembra que eu falei dele lá nos Sumérios? Depois também com o Império Babilônico, também conquistam novamente o Elam. Essa terra do Elam é uma terra um pouquinho misteriosa, né? Como a maioria das culturas antigas, das civilizações antigas, ela é um pouco misteriosa. Temos poucas fontes sobre elas. Então não vou me arriscar a falar muito sobre os elamitas, porque as fontes são muito contraditórias. Tá? O que importa é você entender isso, que existia um povo ali antes dos persas, antes dos medos, antes dos partos. Tá? Agora nós seguimos isso aí para o domínio, primeiro o domínio dos medos. Vamos lá. Os medos, como eu falei, eram um grupo de 3 povos diferentes que vieram para aquela região do Irã e primeiro os medos, né, eles conquistaram uma hegemonia importante. Segundo Heródoto, que era um historiador grego, eles estavam divididos em 6 tribos, os medos. E uma grande personalidade daquelas ali, que foi o então rei Dégioces, ele em 722 ele juntou as tribos. 722 a.C., ele juntou as tribos dos medos e fez a capital deles em Ecbátana, né? Transformou a capital em Ecbátana e fez um império dos medos. Tá? É interessante a gente notar que o neto dele, Ciaxares, ele então levou esse império a um outro nível. Porque o que acontecia? Nessa época, tá? Na época de Ciaxares, século 7 a.C., você tem a grande hegemonia do Império da Assíria. Você que lê a Bíblia provavelmente já lembra desse nome da Assíria, né? Que foi um grande império cruel, poderosíssimo. Né? O Império Babilônico, que estava ali na Mesopotâmia também junto com a Síria, ele não tinha poder para enfrentar a Síria de frente. Então, o rei Nabopolassar pediu ajuda do rei Medo, o Ciaxares, para fazer uma aliança e destronar a Síria, acabar com a Síria. Isso foi em 612 a.C. Ciaxares tinha assumido em 625 a.C., 612 foi feita uma parceria entre Nabopolassar da Babilônia e o rei Medo, Ciaxares. Nessa parceria, uma coisa importante é a gente notar o seguinte: sempre que havia essa parceria entre reis importantes, eles davam filhos em casamento. Para quê? Para ligar a linhagem real e você não quebrar aquela parceria, porque você não vai querer ver um filho teu que vai assumir, ou filho do teu filho que vai assumir o trono do outro império, você não quer ver ele mal, destruir ele ou ir contra ele. Então por isso que tinha essas ligações nos impérios antigos. O filho de Nabopolassar, que era Nabucodonosor II, que também o pessoal da Bíblia conhece esse camarada, e a filha do Ciaxares, que era Amites, eles se casaram, tá? Como essa proposta de aliança feita entre os 2 reis. Muito bem, esses reis invadiram a Síria, deram um pau no rei da Síria, destruíram Nínive, a capital da Síria, e dividiram os territórios. Tá? Isso foi uma grande conquista de Ciaxares, porque a Síria era o então grande dominador do mundo, grande conquistador do mundo. Uma curiosidade aqui é que falei da parceria dos filhos dos 2. Você já ouviu falar de uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia? Então, esse jardim, como é que é a história da criação desse jardim? O Nabucodonosor II, ele era apaixonado pela esposa dele, por essa Amites, que virou a rainha Amites, a rainha da Babilônia. Só que a Amites, ela sentia muita falta, porque a Babilônia era na Mesopotâmia, era completamente diferente da região do Irã. Lembra? Eu acabei de falar aqui da região do Irã, muitas montanhas, depressões no Planalto, uma região seca, né? de cavalos e tudo mais. Então, essa região
a rainha Mite sentia muita falta. E o Nabucodonosor II, para agradar a esposa dele, criou jardins, criou plantas, criou um jardim artificial, porque não cresciam plantas, aquelas plantas não eram nativas dali, e era uma região muito seca, então não se conseguia criar canalizações. Ele fez uma canalização tremenda, incrível, para poder manter esses jardins que ficaram conhecidos como jardins suspensos. Se você fosse na Babilônia, era isso que chamava completamente a tua atenção, né? Como que um rei conseguia manter a água para molhar, para dar de regar a tantas plantas, como foi o que ele fez. Ele mudou a paisagem da grande cidade para poder alegrar a sua amada, a Rainha Mite, né? Isso é uma história muito bonita de amor, né? E ficou uma das grandes maravilhas do mundo. Se você for pesquisar, se informe um pouquinho mais, que é uma história muito interessante. Muito bem, esse Ciaxares ainda, que era o pai da Rainha Mite, vamos continuando comigo aqui. Um outro fato interessante é que em 585 ele teve uma batalha contra os lídios, que era um outro império poderosíssimo, que acabou por conta de um eclipse, né? Para você ver como que os fenômenos naturais influenciavam na vida do pessoal daquela época. No meio da batalha, no meio da guerra, houve um eclipse no céu e eles tomaram como sinal dos deuses que eles deviam acabar com aquela guerra. Fizeram uma paz e os lídios vão continuar ali sua hegemonia até que venha um cara aí que vai ser na continuidade da nossa história. Muito bem, o filho do Ciaxares, que foi esse cara importantíssimo no reino Medo, era chamado Astíages. O Astíages, ele foi o último rei Medo importante, você já vai saber por quê. O Astíages, ele teve um sonho uma certa vez. Ele tinha um império vastíssimo que ele herdou do pai dele, do Ciaxares, e ele teve um sonho. Ele teve um sonho que foi interpretado como que ele devia ter cuidado com o filho da filha dele, ou seja, o neto dele. Ele tinha que ter cuidado com o neto dele, né? O que aconteceu? Lembra que eu falei que eram povos separados, né? Os partos, os medos e os persas viviam um pouquinho distantes dentro da mesma região do Irã. Dentro dos persas tinha um rei que era vassalo do Império Medo, mas um rei persa, né? Ele pagava tributo para o Império Medo. Esse rei era o Cambises I. O que aconteceu? Ele era um rei muito tranquilo, muito pacato. Então, para não ter erro do neto dele fazer algum mal a si, o Astíages deu a filha dele em casamento para esse rei que era bem tranquilão. E casaram os dois. Passado algum tempo, Astíages teve um segundo sonho. E nesse sonho, a filha dele, da pelve da filha dele, saía um dilúvio, muita água, e começava a sair vinhas e árvores de frutos, e tomava conta do Império Medo e destruía aquele império. E ele ficou desesperado. O que o Astíages fez? Mandou imediatamente que a filha dele voltasse lá da Pérsia, voltasse para casa, voltasse para Ecbátana. Para quê? Para poder matar o neto dele. Quando ele manda vir, a filha vem grávida. Quer dizer, o filho dela já está para nascer. Quando ela chega em Ecbátana, ele deixa nas mãos do general dele, que era o general Harpago, deixa que ele mate essa criança, porque ele não quer ter perigo de perder o seu reino. Esse general Harpago, ele por sua vez, ele não simplesmente chega e mata a criança, mata a mulher grávida. Não, o que ele faz é o seguinte: ele deixa essa tarefa de matar para um pastor chamado Midrátade. Esse pastor Midrátade, ele cuidava da família, ele cuidava da filha do rei Astíages, e enquanto grávida. Logo que a filha vai nascer, pela proximidade, o Harpago queria que o Midrátade matasse a criança pela proximidade, para que ninguém ficasse sabendo que eram eles que estavam tramando tudo isso. Esse pastor, que cuidava da família, que estava muito próximo da rainha grávida, ele fez o seguinte: ele não teve coragem de matar. O filho dele tinha nascido morto, né? O filho dele próprio, desse pastor, tinha nascido morto. Então ele foi para o general e entregou o filho morto dele
dizendo que era o filho da mulher, que era o neto do rei, que iria destronar o rei. E o general acatou isso e foi embora, e foi dada a criança como morta. Muito bem. Na verdade, essa história aconteceu um pouco diferente. Isso tudo o Heródoto contou, né? Mas o que aconteceu? Então essa criança, ela cresceu, né? Quando ele tinha cerca de 10 anos, aconteceu um fato inusitado, que o Midrátate, que continuou cuidando da família, que era muito próximo à rainha e ao filho, criou o filho da rainha como filho dele, né? Então, quando esse filho tinha 10 anos, uma situação completamente inusitada aconteceu. Um nobre, numa brincadeira de criança, um nobre fez alguma coisa contra o menino e o Midrátate mandou que se chicoteasse o menino nobre. Só que isso era inusitado, por quê? Porque você não podia, né, um filho da plebe, um filho de qualquer um, não podia ter mais importância que um filho de uma família nobre. Então o rei Astíages mandou chamar o Midrátate e entender o que tinha acontecido. Por que você mandou chicotear o menino nobre? E a verdade veio à tona. A criança realmente era neta do rei, era sucessor na linha de descendência do rei. O rei ficou desesperado, né? O rei imediatamente mandou que a mulher, que a rainha e o filho dela, então descoberto, voltassem lá para a Pérsia, mandou que imediatamente fosse feito isso quando o escândalo veio à tona, e aconteceu uma situação bem constrangedora depois. Esse rei, o rei Astíages, ele mandou chamar o Harpago, que era o general que ele incumbiu com a tarefa, 10 anos depois, quando descobriu que a criança estava viva, matou o filho do Harpago, cortou em pedacinhos e serviu no jantar sem dizer que era o filho dele. Quando o Harpago tinha terminado de comer, ele trouxe os braços e as pernas para que o general soubesse que era o filho dele. Então essa foi a vingança do rei Astíages contra o general dele, que não tinha terminado a tarefa de matar a criança, né? Essa criança voltou lá para a Pérsia, junto ao pai dela, que era o rei Cambises da Pérsia, e a mãe voltou junto, né? Voltaram para a Pérsia. Muito bem, as profecias estavam feitas. Essa criança, esse menino, viria a ser o primeiro persa. Esse foi chamado posteriormente Ciro o Grande. Esse era Ciro o Grande. Esse menino, sobre o qual Heródoto conta a história, era Ciro o Grande. Então, esse cara vai ser o primeiro persa de importância. Ele vai ser uma das pessoas mais importantes da história da humanidade, um dos maiores gênios da humanidade, um cara de uma inteligência, de uma sagacidade que, com certeza, pouquíssimos homens podem ser comparados à genialidade que esse cara teve aí. Podem ser comparados a esse homem que realmente mereceu o título de Ciro o Grande, o primeiro persa, um dos grandes maiores nomes da humanidade. Por sua relevância, por sua importância histórica mundial e por tudo que aconteceu, por tudo que ele influenciou, que afeta a sua e a minha vida até hoje, vamos deixar para tratar esse cara em um segundo vídeo, uma segunda parte. Vou falar sobre os persas propriamente ditos no vídeo parte 2. Vamos falar sobre Ciro o Grande, o primeiro persa, sobre o Império Aquemênida que ele criou. Vamos falar da disputa com os gregos e vamos falar da conclusão do Império Persa quando Alexandre o Grande vem selar, acabar com o Império Persa em toda a sua destruição e em toda a sanguinaria que Alexandre comete, e veio a se chamar Alexandre o Grande sem ter tido uma importância tão grande, com certeza teve uma importância muito grande, mas sem ter tido um mérito tão grande quanto, por exemplo, o mérito que teve Ciro o Grande, e isso vamos ficar sabendo no nosso segundo vídeo. Então, Império Persa, persa mesmo, vamos falar no segundo vídeo. Esse foi o prelúdio, isso foi um preâmbulo para explicar um pouquinho mais sobre o que viria à frente. Então, no segundo vídeo, vamos falar sobre esses caras todos e realmente o que foi o grande Império Persa, que até hoje tanta gente se orgulha para aquele lado do Oriente de descender dessa galera aí, tá certo? Gente, dá uma curtida, se inscreva no canal, tem muita coisa que eu tenho para trazer ainda.
e coloquem um comentário de vocês, né? O que vocês estão achando, o que vocês acham que poderiam ter, das sessões que nós temos, quais que vocês estão gostando mais, né? Sobre mitologia, vocês acham interessante ter uma parte de mitologia, falar um pouquinho mais sobre mitologia, histórias de mitologia? Eu falei ainda que vamos fazer especiais, fica no guardo, sobre a crença, a religião desses povos aí. Isso vai vir à parte, porque precisa ser tratado com um pouco mais de calma, né? Mas vocês querem ouvir história de mitologia à parte? Vocês querem ouvir também sobre literatura? Nós vamos colocar o que você for achando de mais interessante, coloca nos comentários, tá certo? Toda dica é válida, tudo que vocês puderem fazer para ajudar o canal a crescer, nós vamos fazendo para improvisar, tá certo? Gente, um abraço, tudo de bom, valeu!